Pessoal, esse é mais um vídeo realizado com o apoio do Promobit, aquele site aplicativo parceiro aqui do canal que mostra promoções de tudo quanto é coisa. E é importante lembrar que essas promoções são filtradas para você não cair naquela velha história de promoção pela metade do dobro do preço. E já que esse vídeo aqui é sobre Sandman, eu já vou deixar a dica master aqui, que é o Absolute Sandman. Geralmente ele aparece no começo do ano em promoções lá no Promobit. Fique esperto, links na descrição. Eu adorava revistas de palavra cruzada quando era criança. Eu achei essa aqui em casa esses dias e decidi terminar algumas páginas que aparentemente eu precisava de um pouco de mais maturidade para conseguir. Para essa aqui, por exemplo, falta bem pouco. Eu preciso de um sinônimo para sonho com 9 letras. Você consegue pensar em alguma coisa? Sonhar é uma daquelas coisas misteriosas que a gente faz sem saber exatamente por quê. No início do século XX, o Freud introduz a interpretação de sonhos com a psicanálise, dizendo que os sonhos são influenciados por experiências anteriores e causados por desejos reprimidos. Mas o Freud não é o único que tem algo a dizer sobre sonhos. Existe, por exemplo, uma teoria dentro da psicologia evolutiva que vai dizer que os sonhos são simulações para treinar, preparar os seres para situações de perigo reais. Então, quando os nossos ancestrais tinham sonhos nos quais eles estavam caçando ou eram caçados, na verdade eles estavam se preparando psicológica e emocionalmente para o evento real e iminente da caça. Logo, os indivíduos que sonhavam tinham mais chances de sobreviver. Outra teoria é a de que os sonhos seriam uma ferramenta que o cérebro utiliza para organizar melhor as memórias. Essa é um pouco mais controversa porque até hoje não ficou muito claro se foram os sonhos que ajudaram as pessoas a terem um desempenho de memória melhor ou se foi simplesmente o ato de dormir em um ambiente bem controlado, como um ambiente em que um estudo como esse é conduzido. E aí tem a teoria junguiana. O Carl Jung vai além do Freud para dizer que os sonhos não são sempre manifestações de desejos individuais. Para ele, quando você sonha com uma figura que não tem muito a ver com a sua história ou que aparentemente não tem nenhuma ligação com as suas memórias, esse sonho pode estar vindo de um lugar que ele chamou de inconsciente coletivo, que, fazendo uma analogia bem simplificada, é como se fosse um banco de dados da cultura humana, um lugar virtual que é povoado por arquétipos e símbolos que a gente herda do nosso contexto cultural. Em Sandman, o Neil Gaiman escreve o inconsciente coletivo como se fosse literalmente um lugar que é conhecido como sonhar. Na maioria das vezes em que a gente conta uma história, a gente prefere começar pelo começo. Mas uma das coisas mais divertidas de Sandman, essa série em quadrinhos escrita pelo Neil Gaiman, é que meio que não tem começo. A maioria das histórias que a gente acompanha são consequências de histórias que a gente nem viu. Além disso, ao longo das 75 edições desse quadrinho, a gente vai e volta no tempo toda hora. Às vezes nós estamos no início da história da humanidade, às vezes nós estamos nos anos 60, às vezes na Idade Média, aí pula para o período renascentista e anos 90, então o momento do qual a gente começa a contar a história é meio irrelevante. Tão irrelevante que eu acho que talvez seja melhor começar a história por um lugar, não por um momento. No universo do Sandman, o sonhar é o reino povoado por todos os sonhos e pesadelos que existem. Sabe aquele sonho que você teve que tinha um bicho correndo atrás de você? Na mitologia do Gaiman, esse bicho veio do sonhar. Aquela vez que você sonhou que estava caindo e de repente começou a voar, esse poder, segundo a mitologia do Gaiman, vem do sonhar. Aquela vez que você sonhou que estava pelado na escola e seus amigos te viram, a escola veio do sonhar e os seus amigos vieram do sonhar. Todos os pesadelos, todos os sonhos vêm sempre desse lugar. É por isso que o sonhar de Sandman está muito mais próximo da psicologia junguiana a respeito dos sonhos do que da psicanálise do Freud. Porque enquanto o Freud está dizendo que os sonhos são formados por traumas e lembranças e desejos reprimidos, o Jung vai dizer que sim, existe todo esse negócio, mas também existe esse conjunto de informações suspensas que a gente absorve do mundo através da cultura. E é exatamente assim que acontece no quadrinho.
As pessoas começam a acreditar numa coisa e essa coisa aparece no sonhar. E uma vez que ela é uma criatura ou uma força do sonhar, ela aparece nos nossos sonhos. E quanto mais ela aparece nos nossos sonhos, mais a gente acredita nela. É aquela história da cobra que devora o próprio rabo. Mas, como eu disse, o sonhar é um reino. Um reino que tem um rei. E o nome desse rei é sonho. Sandman's coming, yes, he's coming to sprinkle you with sand. Os Perpétuos são uma família de 7 irmãos. Destino, morte, sonho, destruição, desejo, desespero e delírio. Assim como os sonhos do sonhar, os Perpétuos são manifestações corpóreas de conceitos, só que no caso deles são conceitos inerentes à vida. E como os nomes deles já são bem autoexplicativos, a gente não precisa discutir o que o sonho representa, por exemplo. Mais ou menos. Lá no começo da história, alguns personagens se dirigem ao sonho chamando ele de Morfeu. Mais pra frente, alguns chamam ele de Oneiros. Um pouco mais adiante, de Caicú. Em alguns momentos, ele é chamado de Apolo. Mas sabe do que o sonho quase nunca é chamado? Sandman. Eu posso estar esquecendo de um momento ou outro, mas ao longo das 75 edições, o sonho só é chamado de Sandman por outros personagens umas 3 ou 4 vezes. Por que você acha que isso acontece? Eu tenho 2 hipóteses. Os anos 80 foram muito importantes para DC Comics. Foi quando eles apertaram o botão vermelho e formataram o universo dos super-heróis com aquela famosa saga Crise nas Infinitas Terras. Aquela parada interdimensional que aí o cara morre numa realidade, mas tá vivo em outra, enfim, vocês sabem como é que funciona. É assim que essas grandes editoras lidam com roteiros que dão errado. Eles fingem que nunca aconteceu. Eu sei que é uma coisa comum nos quadrinhos e faz até parte da diversão, eu não tô criticando, só acho engraçado mesmo. De qualquer forma, foi nesse momento que a DC começou a pegar uns personagens meio esquecidos e dar na mão de uns escritores pouco convencionais para esse tipo de mídia, para ver no que dava. Começou com O Monstro do Pântano, que era um título que estava prestes a ser cancelado e foi entregue ao Alan Moore para ver o que ele conseguiria fazer. Se alguma coisa desse muito errado, era só aproveitar a onda do reboot e fingir que nada aconteceu. Só que não deu errado. Monstro do Pântano na mão do Alan Moore foi um sucesso absoluto. E é por isso que eles decidiram fazer a mesma coisa com o Neil Gaiman. Primeiro eles deram uma personagem super obscura, que era a Orquídea Negra, e depois o Sandman, que é mais obscuro ainda. A única coisa que o Gaiman não podia mudar era o nome da revista. Pro resto, o pessoal deu liberdade para ele fazer absolutamente qualquer coisa que ele quisesse, fazer qualquer alteração no cânone ou na origem do personagem, só não podia mexer no nome. E tenha certeza de que o Gaiman aproveitou essa liberdade ao máximo, porque a versão dele de Sandman não tem nada a ver com a versão do Sandman da Era de Ouro dos quadrinhos. E a minha primeira impressão é que ele evita usar a palavra Sandman na história como uma provocação. Talvez não uma provocação à editora, mas a si mesmo, como uma forma de se libertar da única coisa sobre a qual ele não tinha poder em toda essa história. Mas como eu disse, eu tenho 2 hipóteses e vocês só ouviram a primeira. Todos os outros Perpétuos geralmente são chamados pelos fãs do quadrinho pelo nome deles. Então, destruição, delírio, destino, morte. Só que quando é pra falar do sonho, a galera fala Sandman. Tem algumas pessoas que até falam Morfeu. E acredite, para poder afirmar isso, eu consumi muito conteúdo sobre essa obra de gente que supostamente é super fã. E eu não só achei isso muito curioso, como acho que pode ser uma armadilha metalinguística do Gaiman. Nós fomos influenciados pelo formato dessa mídia, quadrinhos, e a gente tá tão acostumado a associar os títulos das revistas com os nomes dos protagonistas que a gente faz a mesma coisa com o Sandman, mesmo que na própria história ele quase nunca seja chamado assim. E é aí que eu frito na metalinguagem, porque no universo do quadrinho, todos os personagens se referem a essa entidade, o sonho, pelo nome que a sua cultura deu a ele. Então os gregos o chamam de Morfeu, os ancestrais africanos o chamam de Caicú, o reino das fadas o chama de Moldador, e nós, os leitores, o chamamos de Sandman. E é por isso que a palavra Sandman não tá no quadrinho, porque nós é que usamos essa palavra e nós não estamos no quadrinho. Deu pra entender qual que é a brisa? Isso meio que nos nivela com os outros personagens da história. Porque nós temos a impressão de que nós sabemos mais sobre o sonho porque temos acesso a mais histórias sobre ele do que qualquer um dos personagens dentro da história. Mas
eu quero lembrar a vocês que a gente está falando de um dos perpétuos. Sabe, perpétuo tipo eterno? Esse aqui é um cara que é quase tão velho quanto o universo. Alguém que viveu bilhões de anos. 75 histórias são tão insignificantes para entender essa figura quanto tê-la encontrado uma única vez na vida. Essa é uma forma de o Gaiman cortar as nossas asinhas para que a gente não ache que compreende o personagem dele mais do que ele é compreensível. E eu chego a essa leitura porque a cada página o Gaiman nos apresenta um sonho diferente. Em alguns momentos ele é cruel e inescrupuloso, em outros ele é empático e até, de certa forma, meio, sei lá, bom. Então é para ser confuso mesmo. Ninguém entende esse cara. Quer dizer, quase ninguém. A morte é a rainha que reina sozinha, não precisa do nosso chamado, recado pra... Não tenho medo da morte, tenho medo de morrer. É isso que o Gilberto Gil escreveu em uma canção relativamente recente dele. Muitos de nós se sentem assim também. A gente não tem medo da morte em si, mas do processo. A gente tem medo de haver dor, de haver tristeza, de haver solidão, de haver violência, mas a morte em si, a finitude da vida, pro Gilberto não é tão assustador. E eu devo dizer que pra mim também não. Na verdade, eu acho que é até uma coisa bonita, porque o que é a morte, senão o tempo agindo sobre os seres? No universo de Sandman, a morte aparece para nós quando nós nascemos, e dentro dessa mitologia é ela quem sopra a vida nas criaturas. É aí que o trabalho dela começa. E não só isso, no quadrinho também é dito que a morte aparece para conversar com a gente no nosso nascimento. Ela explica que o destino da vida é a morte, que se a gente quiser viver, temos que estar dispostos a morrer. A partir dessa primeira conversa da morte lá no nascimento, a gente começa a andar e cada passo que a gente dá é em direção a ela. E aí nessa jornada a gente vai crescendo. Nós começamos a alcançar as primeiras prateleiras dos livros, começamos a criar memórias, nos apaixonamos, levamos a barreira da ciência e do conhecimento mais adiante, fazemos história no mundo e na história das pessoas ao nosso redor. Enfim, é justamente por isso que eu acho tão bonito e simbólico o modo como Neil Gaiman escreve a relação entre sonho e morte em Sandman. Os outros perpétuos meio que só se toleram, mas esses dois são realmente próximos, dá pra ver claramente o quanto eles se importam um com o outro. E isso, obviamente, não é de graça. Tem alguma coisa sendo dita na conexão entre esse irmão e a sua irmã. Nenhum de nós quis abrir mão da vida para não ter que morrer, justamente porque a vontade de realizar as coisas que a gente sonha é muito maior do que o medo do fim. Então, no fim das contas, é o sonho que nos faz aceitar esse acordo com a morte. Deixar de existir um dia em troca de existir até esse dia. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma noite emocionante e repleta de surpresas aqui no Clube do Fogo e do Inferno. Eu sou seu mestre de cerimônias, Coronzon, excelso duque do 8º círculo, capitão das hordas de sua alteza, Beelzebub. Esta noite, para seu entretenimento e deleite, um desafio formal. Como desafiado, eu estabeleço o ritmo e faço o primeiro movimento. E o desafiador é Sonho, outrora o senhor dos domínios do sono. Eu sou um lobo medonho espreitando sua presa. Sou um carnívoro implacável. Eu sou um caçador montado a cavalo, lanceador de lobos. Eu sou uma mutuca, picando o cavalo e derrubando o caçador. Eu sou uma aranha e com minhas 8 pernas devoro moscas. Eu sou uma cobra, devoradora de aranhas e peçonhenta. Eu sou um touro esmagador de cobras e com pernas pesadas. Eu sou o bacilo do antraz, a bactéria assassina e destruidora da vida. Eu sou um mundo flutuando no espaço gerando vida.
Eu sou uma lua nova que explode, cremando planetas. Eu sou o universo englobando todas as coisas, acalentando a vida. Eu sou a antivida, a besta fera do juízo final. Eu sou as trevas no fim da existência, o fim dos universos, deuses e mundos, de tudo. E o que você será então, Senhor dos Sonhos? Eu sou a esperança. Esse momento do quadrinho, pra mim, é o que melhor funciona como síntese do brilhantismo de Sandman. Esse duelo entre o sonho e o demônio Corazon é um embate verbal, como muita coisa nessa obra é. A maioria dos conflitos são resolvidos na conversa, na base da argumentação ou até às vezes da manipulação. No fim das contas, o sonho é uma figura muito mais diplomática do que porradeira, até com os inimigos dele. E como vocês puderam perceber, as regras desse jogo são bem simples. O jogador precisa apresentar um conceito que, de alguma forma, supere o conceito apresentado pelo seu adversário. Mas no meio do jogo, o sonho decide mudar de estratégia. E eu adoro esse momento porque tem uma imagem do Lúcifer sacando o jogo do sonho e a cara dele é impagável. Inclusive, muita gente critica a arte de Sandman, e eu acho que boa parte dessas críticas é realmente válida, mas esse momento é de um primor inigualável. O artista consegue mostrar a interrupção do movimento da taça e a frieza no olhar que deixa esse personagem ilegível e ao mesmo tempo fragilizado. Cara, essa imagem pra mim é perfeita, assim, é um dos melhores momentos de todo o quadrinho. Mas afinal, qual foi essa grande mudança estratégica do sonho que pegou até o Tinhoso de surpresa? O que acontece é que nesse momento o sonho para de tentar vencer o Corazon pela destruição e começa a tentar fazer isso pela reconstrução. Então, quando o demônio é uma praga destruindo a vida, o sonho é um planeta gerando vida. Quando o Corazon é uma explosão que destrói o planeta, o sonho é um universo gerando planetas. Até que, por fim, ele usa a famosa cartada final, que é dizer que ele é a esperança, que é, por definição, a coisa mais poderosa que existe para quem a carrega dentro de si. Quando eu li isso pela primeira vez, eu achei incrível, mas eu li por essa ótica mais objetiva mesmo. Mas lendo uma segunda vez, eu tive a impressão de que tinha algo a mais aí, não só o jogo de palavras. E como Gaiman adora uma metalinguagem, eu comecei a achar que tinha algo escondido ali. Você já reparou que a palavra sonho tem dois significados bem diferentes? Às vezes nós a usamos para nos referir aos sonhos que a gente tem quando dorme, às vezes para falar das nossas aspirações e projeções para o futuro. E isso não acontece só na língua portuguesa, não. Em outras línguas latinas, como no espanhol e no italiano, as palavras ensueño e sonho também servem para os dois tipos de sonho. Mas até aí, não tem nada de muito surpreendente. Essas três línguas latinas naturalmente compartilham palavras em comum da sua língua ancestral. Nesse caso, é a palavra somnium, que já era ambígua há muitos séculos atrás. Mas e se eu te disser que isso não acontece só com línguas que vêm do latim? É o caso do inglês e também do alemão. Dream e Traum são palavras que vêm das línguas proto-germânicas e também são utilizadas para falar dos dois tipos de sonho. E se a gente pegar uma coisa completamente diferente, que vem lá do tronco sino-tibetano da origem das línguas do leste asiático, a gente vai encontrar a mesma coisa. Em chinês e japonês, por exemplo, eles também têm uma única palavra para falar dos dois conceitos de sonho. Não dá para dizer, obviamente, que isso acontece em todas as línguas, mas o fato de ser tão comum desperta uma curiosidade em mim. Será que essas duas formas de sonhar são realmente duas coisas diferentes? Será que elas não estão mais conectadas do que a gente imagina? Se é algo que acontece em culturas completamente diferentes, com origens completamente diferentes, nós somos levados a acreditar que em algum momento da história, não se sabe quando nem onde, essas duas ideias foram assimiladas pelo ser humano como se fossem uma só. Talvez, os nossos devaneios caóticos noturnos tenham mais a ver com os projetos nos quais a gente põe a nossa fé do que a gente imagina. E se for o caso, essa vitória do sonho sobre o demônio Corazon é ainda mais espetacular, porque o que ele diz no final não é só mais uma jogada, é a verdade.
Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar um joinha e comentar o que você achou, se você achar que deve. E também tem os links na descrição pro Promobit. Vou bater na tecla de novo, Absolute Sandman sempre entra em promoção nos primeiros meses do ano. Então já baixa o aplicativo e já coloca lá na sua lista de interesses. Enquanto a noite fica mais densa e a sua mente flerta com o que há do outro lado da linha, entre a sanidade e a loucura, o peso de uma presença estranha cresce em seu peito e traz consigo histórias que você vai querer esquecer. Essa é uma lenda do folclore germânico. Acreditava-se que a Mara era uma criatura que enchia sua mente com pesadelos enquanto se sentava sobre seu peito, te impedindo de levantar. Daí vem a expressão sono pesado. Seja bem-vindo ao nosso tradicional programa da madrugada, onde você pode compartilhar conosco os seus piores pesadelos. Portanto, esse